Bom dia, Oficina Mulheres, bom dia a todos. Nesse dia nublado aqui no Rio de Janeiro, mas tá bom, o tempinho tá menos quente, digamos assim, mas bem abafado. Bom, hoje nós viemos aqui conversar, bater aquele nosso papo de sexta-feira de manhã, viemos conversar um pouquinho sobre um tema que envolve digamos assim, a subjetividade da mulher, né? São alguns traços femininos que são muito importantes para a vida intelectual. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema em si, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Gisele Larrubia, sou criadora desse perfil Oficina Mulheres. Oficina por quê? Oficina é um lugar de concerto, mas também é um lugar onde nós aprendemos coisas novas. Então, nesse lugar, de consertar a alma, aprender coisas novas para a nossa vida, é que nós nos reunimos todas as quartas e sextas-feiras e durante toda a semana, a gente coloca lá vários conteúdos que visam ajudar a mulher a desenvolver a sua vida intelectual. Afinal de contas, como diz as escrituras, nada é comparável a uma mulher bem instruída. Então vamos lá, vamos começar nosso dia, começar o nosso bate-papo. Bom, como eu havia dito, o nosso tema hoje é o seguinte: são 5 traços da mulher que podem ajudá-las a desenvolver a sua vida intelectual. A gente sabe que é muito importante a gente se conhecer, para que a gente possa lidar melhor conosco e até mesmo com as outras pessoas. Então, a gente vai buscar aqui nesse bate-papo olhar para 5 traços importantes que podem, que são naturais da mulher, que são próprios da mulher e que podem ajudá-las a desenvolver a sua vida intelectual. Bom, o primeiro passo, o primeiro traço, na verdade, é a própria subjetividade da mulher. Em que sentido, assim, essa subjetividade? A gente já chegou até a conversar em outras lives que Santa Edith Stein, ela fala, Santa Teresa Benedita da Cruz, como ela é conhecida, o nome que ela tomou para si depois que entrou no Carmelo, mas o nome dela de batismo é Edith. Então, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela vai dizer, bom dia, ela vai dizer que a mulher, na sua essência, ela tem uma subjetividade que faz com que ela se preocupe mais com o pessoal humano. Ela se preocupa muito com as relações humanas. Por isso mesmo está na essência da mulher o cuidar, o zelar, o alimentar, o prover no sentido de dar alimentação mesmo para a criança, para que ela possa crescer e se fortalecer. É uma preocupação natural da mulher. E isso faz com que ela prefira ter um olhar mais aguçado para as experiências humanas. Então, ela vai se voltar mais para um olhar às pessoas e não às coisas. Por isso mesmo, quando ela se encontra com outras mulheres, com outras pessoas, geralmente o papo da mulher está em torno das pessoas, de acontecimentos e experiências que envolvem pessoas. Diferente bem do homem, que o olhar dele é mais objetivo, é mais concreto no sentido de que o homem ele gosta muito, por exemplo, de ler sobre o quê? Sobre carros, sobre motos, sobre o conserto do carro, o conserto da moto, o conserto da casa, porque o olhar dele é voltado mais para essa questão das coisas. A mulher não, a mulher ela se interessa mais por entender o comportamento humano, porque ela está na essência dela e se cuidar. Então, aqui já fica nessa primeira estrutura, nesse primeiro traço feminino, dessa subjetividade, um convite
né, a leituras que possam envolver, né, aumentar o nosso conhecimento humano e que a gente possa, assim, cada vez mais, de forma melhor, ajudar as outras pessoas. Por exemplo, uma mulher, quando ela fica grávida, ela se interessa em ler sobre coisas de gestação. Eu lembro que eu mesma comprei vários livros. Era a Bíblia da Gravidez, tudo sobre a gravidez. Comprei, quando eu soube que esperava um menino, comprei um livro, chamava, acho que Educando Meninos, alguma coisa assim. Né? E ali eu descobri um monte de coisa sobre como lidar com os meninos. Então foi muito importante esse contato com essa leitura que falava justamente sobre o cuidado com o outro. E aí, a partir desse olhar da subjetividade, né, sendo a mulher tão focada na pessoa humana, a gente vai falar do segundo traço. O segundo traço está envolvido nessa sensibilidade da mulher. As mulheres são mais sensíveis. Elas são mais sensíveis ao que acontece com elas, a um elogio que é feito a elas, ou algo que é falado, que fere muito mais a mulher, porque as mulheres são mais sensíveis na sua essência. Mas essa sensibilidade não é para tornar a mulher fraca. Essa sensibilidade, ela quando ela é bem tratada, né, ela não está descompensada, a gente precisa buscar esse equilíbrio, porque Deus nos dá essa natureza da sensibilidade para que justamente nós sejamos sensíveis ao olhar o outro, sejamos sensíveis para buscar leituras que possam ajudar o outro. Então, somado, né, àquela subjetividade da mulher, a essa sensibilidade que é própria da mulher, nós podemos, assim, buscar nos formar para ajudar mais ao outro. Hoje eu trouxe aqui um outro livro que vai ficar como dica para vocês. Esse livro aqui, né, pensando nessa live de hoje, nessa questão de como esses traços próprios da mulher podem ajudar a essa mulher, eu trouxe esse livro que fala sobre sexualidade infantil da Samia Marsili. Olha aí, depois eu posso até colocar lá nos stories para você. Esse livro aqui é muito bacana porque ele vai falar, né, sobre as dúvidas das mães de como conversar sobre a sexualidade com os filhos. E aqui, mais uma vez, a gente vai voltar a falar em virtudes. Como as virtudes são importantes de serem tratadas desde assim, da tenridade, né? Desde pequenininha a gente trabalhando as virtudes com os filhos para que facilite o olhar das crianças sobre muitos assuntos. Então, assim, a nossa sensibilidade, ela faz com que a gente perceba o desenvolvimento dos nossos filhos. Se a mulher ela está deslocada desse seu papel, dessa sua natureza, ela não vai nem perceber o filho crescer. Ela não vai nem perceber que o filho já está mudando de fase, por exemplo. Porque, assim, é da nossa natureza essa sensibilidade, mas muitas mulheres estão cada vez mais afastadas de sua natureza, deslocadas de sua natureza. Elas precisam se reencontrar, né? E aí, a gente passa para o nosso terceiro ponto. Esse nosso terceiro traço feminino, que está ligado à sua subjetividade, que foi o primeiro que nós falamos. O segundo, que foi essa sensibilidade. E agora o terceiro, esse terceiro traço, né, dessa mulher que está muito voltada para o cuidado com o pessoal, é a complexidade da mulher. Em que sentido essa complexidade, né? É porque a mulher é muito complicada? Eles falam, a mulher é tão complicada. A complexidade, então vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de complexidade. Ele é usado para a gente falar, por exemplo, aqui vou puxar o lado para a história, que é a minha formação, né, de graduação. Quando a gente vai falar de uma sociedade muito bem desenvolvida, a gente fala que essa sociedade ela é complexa, porque ela desenvolve vários âmbitos, vários caminhos para levar ao florescimento daquela sociedade.
Então, vamos falar aqui, por exemplo, na história a gente fala, quando a gente vai conversar com as crianças sobre as sociedades maias, astecas e incas. Nós falamos que são sociedades complexas. Por quê? Porque elas desenvolveram um calendário, desenvolveram sistemas de irrigação, sistemas de plantação, enfim, que outras sociedades não tinham, eram sociedades simples. Por isso, a gente fala complexa. Complexa não é o sentido negativo que você não consegue entender a mulher, por isso é complexa. Não, a mulher ela tem esse olhar, ela essa complexidade, porque ela, na verdade, tem uma natureza muito bem desenvolvida. Deus nos deu essa complexidade porque nós estamos sujeitos a esse monte de sentimentos. Nós somos mais sensíveis, então nós estamos sujeitos a um monte de sentimentos. Se esses sentimentos eles estão desordenados, esses sentimentos eles viram um emaranhado de sentimentos que ficam embolados. Nós precisamos buscar entender esses sentimentos para que, como se fosse assim, imagine um novelo de lã todo embolado. E aí você precisa desfiar esse novelo e enrolá-lo direitinho para formar aquela bolinha bonitinha, toda ordenada, né, com os traços das linhas. A mesma coisa as mulheres devem buscar fazer com os seus sentimentos. Nós não podemos deixar que os sentimentos eles aflorem de forma desordenada. Os sentimentos bem ordenados, eles são úteis à mulher. Né? A mulher, com a sua sensibilidade, ela aguça a sua percepção do que está acontecendo ao entorno. Né? Vamos citar aqui o caso clássico bíblico de Nossa Senhora. O primeiro milagre de Jesus, ele foi feito através de um pedido de Maria. Por quê? Jesus é humano e Deus, 100% Deus, 100% humano, mas ele não percebeu que o vinho tinha acabado. Quem é que percebeu? Uma mulher, porque a mulher tem essa sensibilidade. A mulher percebeu que esse vinho tinha acabado. E aí ela foi lá, Maria foi lá, Nossa Senhora, e falou que eles não tinham mais vinho. E aí Jesus falou assim, olha, isso não me compete, né? O que eu posso fazer? E ela vai e age a partir da sua sensibilidade. O que ela faz? Ela não fica de braços cruzados. Ela vai lá e age e fala, fazei tudo o que ele vos disser. E naquele momento, Jesus faz o seu primeiro milagre. Através do quê? Desse olhar sensível da mulher. Então, esse terceiro traço da mulher é essa sensibilidade que ela tem. Aliás, o segundo foi a sensibilidade, né? O primeiro foi a subjetividade, que nós falamos. O segundo é essa sensibilidade e o terceiro é essa complexidade. A mulher ela é capaz de organizar um emaranhado de sentimentos que ficam bem ordenados e podem ajudar a mulher a ter essa sensibilidade de cuidar dos outros. Eu quero trazer para vocês aqui uma dica que pode ajudar as mulheres a ordenar esse lado sensível dela, essa sensibilidade, que é ela atentar ao seu próprio ciclo menstrual como algo benéfico. Na verdade, o ciclo menstrual é algo benéfico. Ele mostra para a mulher que ela está funcionando bem. E aí, o que acontece? Quando nós nos observamos bem, nós podemos perceber que ao longo do mês, como nós somos cíclicas, nós temos alguns momentos que são mais oportunos para que nós possamos desenvolver mais a nossa vida intelectual, ler melhor. A mulher, de repente, que está lá naquele período da TPM e ela tenta pegar um livro para ler. Então, esse livro vai me ajudar muito. Esse livro foi bem indicado, eu quero que esse livro me ajude, né, na ordenação aqui da minha vida. Só que ela está um pouco mais com seu humor alterado. De repente, ela está se sentindo um pouco mais, assim, introspectiva. E aí ela não está num bom momento para aquela leitura. E ela pode associar que eu não gosto de ler porque naquele momento que ela tentou ler não era um bom momento para ela. Percebe essa questão de você usar
a sua sensibilidade para ajudar a si própria. Você se conhecendo bem, você pode primeiro se ajudar para depois você ajudar os outros, né? A gente percebendo que esse emaranhado de sentimentos que a mulher tem, né? Porque ela é muito sensível às coisas que acontecem a ela. Esse emaranhado de sentimentos bem ordenado, no momento certo, nós podemos florescer. Nós podemos ordenar melhor a nossa vida. Aqui no meu perfil eu tenho alguns posts que falam sobre o desenvolvimento. Se travou aqui para vocês. Meu telefone tocou, não sei se travou. Se travou, vocês falam que eu volto um pouquinho, tá bom? Vocês. Tá travando para vocês a imagem? Não? Então eu vou continuar, tá bom? Então, assim, a gente estava falando aqui, vou voltar um pouquinho, né? Então, travou um pouquinho? Só vou voltar um pouquinho. Eu estava falando para vocês que como é importante, por exemplo, nós conhecermos o nosso ciclo menstrual, para que a gente possa usar os melhores momentos desse ciclo, né, para a própria leitura. Quer ver um momento bem bacana? É um momento em que, depois que passa mesmo a menstruação em si, o nosso corpo ele começa a se ordenar para uma nova vida que poderá nascer. Então é um bom momento para você começar uma leitura. Um momento ruim no ciclo agora é quando você está naquele período pré-menstrual, né? De repente não é um bom momento para uma leitura mais densa. Quem sabe assim uma leitura mais leve, ou até mesmo você não lê nada naquele momento, se você estiver se sentindo muito desordenada. Essa oscilação hormonal, ela fala muito com a nossa vida intelectual também, né? Nós somos muito sensíveis, tá bom? Então, nós já falamos de 3 traços da mulher que ajudam a ordenar essa vida intelectual. Primeiro foi a subjetividade. Segundo, essa subjetividade está relacionada ao nosso olhar sobre a pessoa humana, a gente está voltado mais para a pessoa humana. O segundo é a sensibilidade, então a gente percebe as necessidades da pessoa humana. O terceiro é essa complexidade, ou seja, a gente tem um emaranhado de sentimentos que a gente precisa ordenar para que a gente possa ter uma vida intelectual que possa ser bem ordenada. E agora o quarto passo, o quarto traço da mulher, que é próprio da mulher, um traço próprio da mulher que pode nos ajudar na nossa vida intelectual, que é a questão que a mulher ela desestressa conversando. Então, assim, a gente precisa buscar leituras. Olha, quem sabe, né, uma boa leitura é um lugar onde a gente possa dialogar até com a gente mesmo. A gente conversando. A leitura da Bíblia é uma leitura que faz com que a gente possa dialogar conosco, dialogar com Deus. É um lugar onde é um ótimo lugar para a mulher desestressar, né? A leitura ela pode ser um lugar onde a mulher pode conversar com ela mesma, pensar sobre fazer uma análise, né, do que ela está fazendo. Será que isso que eu estou fazendo com a minha vida está à luz do Evangelho? Né? Será que o que eu estou fazendo, nessas minhas escolhas, elas estão pautadas numa vida ordenada que busca a santidade? Então, se a mulher ela costuma desestressar conversando, a leitura é um bom diálogo. Mas também boas leituras podem fazer com que ela possa reagir melhor a determinadas ocasiões. Por exemplo, vou voltar aqui nessa leitura que eu estou fazendo, que é O Poder Oculto da Amabilidade. Uma leitura como essa, ela me ajuda muito no meu dia a dia. Às vezes eu deparo com uma situação muito estressante e aí, a partir do que eu aprendi numa leitura, eu dou um novo olhar àquela situação. Olha só, vou ler para vocês aqui uma partezinha desse livro que eu achei muito bonita. Ela fala assim, ó: sua alma só pode encontrar descanso em Deus,
porque você foi criado para Deus. Então imagina uma situação de estresse tremenda. E aí eu me sinto desconfortável. Onde eu encontro o meu descanso? É em Deus. Né? A partir dessa leitura, né? Você poder dialogar através, né, de leituras importantes como essas, né? A Rita estava falando que eu amo conversar, boas conversas. E a gente se inspira através de boas leituras para a gente ter essas boas conversas, não é mesmo? Então, assim, é muito importante para que a gente possa trazer ao nosso coração coisas boas. Diz uma passagem bíblica que eu gosto muito, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz alegria. E boas leituras são memórias que nós construímos, são boas memórias que nós construímos. Então, se a mulher, né, se é um traço da mulher, desestressar através de conversas, né, a gente vai enriquecer muito mais as nossas conversas através das boas leituras. Então, nós já falamos aqui 4 traços das mulheres que fazem com que elas possam desenvolver a sua vida intelectual. A gente vai aqui, eu prometi para vocês 5 traços. A gente vai agora aqui para o 5º traço. Então, o 5º traço é que as mulheres, elas são mais abertas. Elas são mais comunicativas do que os homens, né? Os homens, geralmente, quando eles têm um problema, eles se fecham lá no mundo deles, na caixa do nada, que diz, às vezes o marido chega do trabalho assim, meio estressado, ele senta e não quer falar nada, conversar nada, senta lá e fica na caixa do nada pensando, né? E aí ele resolve o problema dele dentro da cabeça dele, ele mesmo. A mulher, ela tem um traço mais comunicativo. Então, geralmente, ela se desestressa conversando e ela é mais aberta também a ouvir, justamente porque ela tem esse traço comunicativo. Então, a mulher, eu até citei esse livro aqui no início da live, que eu li quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que chamava, acho que Criando Meninos. Ali eu li que a mulher, até os 2 anos de idade, ela tem um vocabulário absurdamente maior do que dos meninos. Por isso que a gente tem a impressão de que as mulheres falam mais, mas não é só uma impressão não, as mulheres falam mais porque elas crescem muito mais rápido no vocabulário. Às vezes você coloca lá numa sala de aula, crianças... Oi, mamãe. Mamãe tá aqui na live, gente. Só em Deus achei abrigo. É verdade, mamãe. As mulheres, elas, se você coloca numa sala de aula lá, as crianças, né, meninos e meninas, geralmente as meninas falam muito mais, mas é porque elas têm um vocabulário maior, elas têm uma necessidade de comunicação maior, elas cuidam falando, né? Tem uma coleguinha do meu filho que é muito divertido, como ela cuida, como é aflorada essa coisa do cuidar da mulher. Ela pegava e, por exemplo, se uma criança tirasse o sapato, ela ia lá e calçava o sapato da criança, né? Se a criança estivesse triste, ela ia lá, conversava com a criança para a criança não ficar triste. É um arraso essa menininha, assim, ela é um amor. Tô mandando um beijo. A mãe dela, quando assistir aqui a live, vai saber que eu tô falando dela. Vou mandar um beijinho para ela. Então, assim, a mulher, ela tá aflorada, essa coisa do diálogo, da conversa, do ouvir mais o outro, né? Nós precisamos treinar isso. A nossa vida intelectual, ela não está encerrada em livros. Ela está aberta também a observar ao mundo, à nossa volta. A gente cresce muito observando a atitude dos outros. A gente reflete sobre essa atitude. Então, a mulher com essa característica da abertura, de ser mais comunicativa, ela resolve problemas conversando. Ela vem, às vezes, num bom diálogo. Por que a mãe geralmente é aquela que vai dialogar com o filho? Que senta e conversa. Meu filho, não é assim, o caminho é esse. Porque a mulher tem essa característica da abertura ao diálogo, à conversa, a escutar. Por que o filho vem chorar no colo da mãe? Porque é a mãe que tem essa abertura a essa conversa. Claro, os homens, eles podem desenvolver características semelhantes a essas que nós falamos?
podem, mas por natureza, eles podem por necessidade, mas por natureza são as mulheres que têm esse chamado, né, que têm essa compreensão. Então aqui, para a gente encerrar, né, depois de ter visto esses cinco traços da mulher, né, a subjetividade, né, aquela singularidade da sensibilidade, essa complexidade, essa abertura à conversa e o desestressar através da conversa, né, esses 5 traços da mulher, usados de forma, canalizar isso para a leitura, para a formação, ela vai poder levar isso, aflorar isso de forma muito melhor na sua vida. E é claro, para a gente poder fechar, vou trazer de novo o livro A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, de Edith Stein, que ela vai falar assim pra gente, olha, lançar um olhar para dentro do mais íntimo do nosso ser, descobrimos que não se trata de um ser pronto, ou seja, todos esses traços aqui, eles podem e devem ser desenvolvidos para o bem. Lembra que a gente fala sempre nas lives que a vida intelectual de estudos, ela está direcionada para o bem, a gente tem um apetite por aprender a verdade. Então, nós não somos seres prontos. Ela vai falar que nós somos, sim, um vir a ser. Ou seja, o ser que foi criado por Deus, ele está aberto sempre a conhecer mais. Um vir a ser que vai se formando. E todo esse nosso ser, esse nosso vir a ser e o nosso atuar no tempo, ou seja, o que nós fazemos no nosso tempo em que nós vivemos, é disposto desde a eternidade. Então, Deus que criou a mulher, a natureza da mulher, ele já criou desde a eternidade a mulher assim, com essa disposição. E tem um sentido para a eternidade. E aqui eu quero fechar falando para vocês sobre o sentido da vida. Se nós fomos criados para amar a Deus, todos os nossos traços, a nossa personalidade formada, ela tem que ser através de um buscar a agradar a Deus. Tem que ser tudo isso formado através de um olhar para a eternidade. Quando uma mulher, por exemplo, tem a sua subjetividade desordenada, ao invés dela buscar boas leituras que vão edificar a ela e a família e quem está à volta, ela perde tempo, por exemplo, lá no TikTok, vendo videozinhos, no próprio Instagram, vendo fofoca, né? Vida dos outros, fofoca de artista. Isso é uma desordem. Isso aí parece até que é um mal travestido de bem. Ah, não, tô só me distraindo aqui. Você não tá. O nosso imaginário ele é construído por aquilo que nós vemos, nós falamos. E como é que a gente vai ser um bom exemplo para os nossos filhos, falar para que eles não fiquem pendurados o dia inteiro numa TV, num celular, em algo desgastante para a própria alma, se nós não damos o exemplo, não é mesmo? Então, que o nosso olhar ele seja voltado para a eternidade, que todas essas características da mulher sejam direcionados para a eternidade, tá bom? Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, clica aqui no aviãozinho que tem aqui no finalzinho da sua tela, compartilha com outras mulheres, venha nos acompanhar no nosso canal, se inscreva, né, no nosso canal no YouTube e também aqui no nosso perfil do Instagram. A gente se encontra novamente na quarta-feira, às 9 horas da manhã, e eu vou adiantar aqui um spoiler, que para amanhã eu vou trazer uma novidade para esse canal, que vai ajudar muito as mães na educação dos seus filhos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!